Fala galera, professor Hilton do Química para a Vida, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o assunto vai ser sobre átomos, assunto bem conhecido, né? Então roda a vinheta. Bom, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre esse carinha aí, o átomo, né? Na verdade são vários, mas às vezes vocês confundem o que é átomo, o que é elemento, íon, mas vamos explicar eles, né? Primeiramente, antes de falar disso, precisamos saber de algumas teorias atômicas, que vocês já devem ter visto na escola ou vão ver posteriormente. Por exemplo, o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford-Bohr, Summerfield e, se você for para a faculdade, né, uma química quântica, você pode ver ainda o modelo de Schrödinger, é um nome que não é brasileiro, né? E Heisenberg, né? Costuma agrupar os dois, Schrödinger e Heisenberg. Mas, vamos lá, né? O modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Eles apelidaram esse nome. Porque Dalton considerava o átomo um ser, uma entidade indivisível. Como assim? Imagine uma bola de bilhar, aquela esfera maciça. A esfera maciça é só para representar que ele não poderia ser divisível. Obviamente a gente sabe que se cortar uma bola de bilhar, né, você pode dividir, né? E posteriormente acabou descobrindo que o átomo também é divisível, né? Mas o primeiro modelo atômico foi o modelo de Dalton. Depois do modelo de Dalton tem o modelo de Thomson, que é como se fosse uma esfera gelatinosa, né, de carga positiva, encrustada, o que é encrustada? Com cargas negativas. Ou seja, vou ter aquela gelatina, aquela esfera gelatinosa positiva, com cargas negativas, sendo que a somatória vai ser igual a zero. Por exemplo, se eu tenho total de 5 cargas positivas, né, distribuídas uniformemente naquela esfera, bolha gelatinosa, eu vou ter 5 cargas negativas, né, totalizando uma carga zero. Depois de Thomson, no caso Thomson, ele fez um experimento dos raios catódicos, né? Ele descobriu que tinha carga negativa. Por que catódico? Porque foi a partir do cátodo. Tem o cátodo, ânodo, né? Isso aí fica mais para a parte de pilhas. Mas o que vocês precisam entender é que tem uma parte positiva e uma parte negativa. O que aconteceu? Esse feixe de luz, esse feixe de raios catódicos, também você vai encontrar na internet uma imagem azul nesse feixe. Ele foi atraído por uma parte e repelido por outra, né? Através de magnetismo também, entre outras coisas. Mas ele chegou na conclusão que esse raio era negativo, porque ele foi atraído pela parte positiva. Então ele descobriu essas partículas negativas, o qual deu o nome de elétron. Depois do Thomson teve o modelo de Rutherford. Qual que é o modelo de Rutherford? É o modelo do sistema planetário, porque você vai imaginar o que é o sistema planetário. Eu tenho o Sol no centro e eu tenho os planetas em volta orbitando. Só que não era o modelo perfeito, né? Então veio o Bohr e aperfeiçoou, tinha algumas falhas. Ele achava que o elétron não tinha energia suficiente e uma hora ia ser atraído pelo núcleo, porque o núcleo ia ser de carga positiva e o elétron é de carga negativa e cargas opostas se atraem, né? Aí Bohr veio falando não, que tem energia suficiente e que não era em forma circular que o elétron orbitava. O elétron orbitava em forma elíptica, lembra como se fosse um ovo? Forma elíptica. Depois, só que ainda tinha defeitos, não conseguia explicar por que raios o átomo com prótons, né? O nome da carga positiva é próton, né? Raio com prótons não se dissipava, porque cargas iguais se repelem. Lembra o ímã? Se o polo igual se repele? Então, carga positiva com carga positiva tem que se repelir. Então, o que mantinha esse núcleo estável? Então, veio Chadwick e ele, através de um elemento químico, berílio, ele descobriu, berílio radioativo, né? Ele descobriu que liberava uma partícula de carga neutra, quase do tamanho de um próton, né, na massa atômica de um próton, normalmente um pouco maior, né? Descobrindo isso, Chadwick descobriu que tinha o nêutron. Aí já fica mais plausível para vocês, né? Vocês lembram dos nomes, né? Vocês já devem ter ouvido na escola. Então,
O que eu vou ter no núcleo? Prótons de carga positiva, nêutrons de carga neutra ou carga zero, né? A carga somatória da carga total, que posteriormente eles descobriram, né, na química quântica, né? Que pode ser dividido tanto nêutron quanto próton, né? A não ser o elétron, que é uma partícula elementar. Então eu tenho o núcleo, né? Lembra, pode comparar com uma célula praticamente, né? Eu tenho o núcleo com carga positiva, que é o próton, e cargas neutras, que é o nêutron. E em volta eu tenho os elétrons orbitando. Qual que é esse modelo, né? Modelo de Rutherford Bohr. Então lembram, e se ele é um átomo, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Átomo, o nome dele vem de não divisível, mas hoje em dia nós sabemos que o átomo pode ser divisível. Então, para ser um átomo, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Não necessariamente o número de nêutrons vai ser igual ao número de prótons. Eu botei aquela fórmula A é igual a Z mais N. A vai ser a massa atômica. Por que a massa atômica? É a massa do átomo. E o elétron ele é tão pequeno, tão minúsculo, que praticamente a massa dele é considerada desprezível. Então como que vai ser a massa do átomo? Vai ser aquela massa do núcleo. O que eu tenho no núcleo? Próton, que pode ser representado por P, P+, ou Z. E nêutrons, que é representado por N normalmente, ou um Nzinho com zero, né, de nêutron. Então a massa atômica vai ser a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. A igual a Z mais N. Chegamos numa fórmula aí, né? Então você pode, através de dois números, eu posso achar um terceiro, por uma incógnita, né? Se eu quero achar a massa atômica, eu vou somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu quero achar o número de nêutrons, eu tenho que ter a massa atômica, né? E o número de prótons, eu acho o número de nêutrons. Mesma coisa para o número de prótons. Tem a massa atômica, tem o número de nêutrons, eu acho o número de prótons. Lógico que hoje em dia nós sabemos que o modelo mais aceito, né? É o modelo da química quântica, química física quântica, né? Que é o modelo de Schrödinger-Heisenberg, que é um modelo probabilístico, né? Que você... Não vou adentrar muito, que é de faculdade, né? Mas tem a ver com você achar ou o espaço isolado, né? Ou a velocidade. Porque tem já vai com o princípio de incerteza. Se você querer achar os dois, um vai estar mais preciso e o outro não. Então, ou eu foco na velocidade ou eu foco na onde ele está, na posição. Mas, voltando, o modelo que vocês mais veem na escola, o modelo de Rutherford Bohr. E qual a diferença de átomo para íon, professor Hilton? Átomo, como eu já mesmo disse, o número de prótons, Z, é igual ao número de elétrons, E. E menos, né? Pode ser representado também. E o íon? O íon vai ser um átomo carregado. Por que um átomo carregado? Como que eu carrego ele? Ele ficando positivo ou negativo? Só que um átomo, o que representa ele é o número de prótons. Eu não posso mexer no número de prótons, senão vou mexer com radioatividade, né? Então, radioatividade, vou mexer na massa atômica dele, não vai ser o mesmo elemento, né? Então vou ter que mexer com elétrons. Então, próton de carga positiva e nêutron de carga neutra fica no núcleo e o elétron fica orbitando, segundo o modelo de Rutherford Bohr, né? Com carga negativa. Então vou mexer nos elétrons. Então, elétron tem carga negativa, considera que eu tenho carga zero, né? Se eu ganhar elétrons, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais negativo. Então é um átomo carregado, só que negativamente. Esse átomo carregado dá-se o nome de um íon, que é ânion. Quando ele é carregado negativamente, ânion. Quando eu perco o elétron, esse átomo vai ser carregado também, mas positivamente. Porque eu perco uma carga negativa, então ele fica mais positivo, né? Se ele ficar mais positivo, eu tenho o nome de cátion. Então, cátion, átomo carregado positivamente. Ânion, átomo carregado negativamente. Ficou claro? O elemento químico, basicamente, é um conjunto de átomos, né, com as mesmas propriedades. Ou seja, o que vai determinar a propriedade? O número de prótons. Se eu tenho um próton, vai ser hidrogênio. Se eu tenho dois prótons, vai ser hélio. E assim por diante. O número de prótons é a identidade dele. Espero que tenha ficado claro. Vou parar por aqui para a aula não ficar muito longa. Mas mais pra frente vamos falar de todos os modelos, né? Dalton já pode entrar nas leis ponderais, né? Lei de Proust, lei de Lavoisier,
lei de Dalton, proporções fixas, proporções constantes, né? E assim por diante, entrar em proporções e dar continuidade na matéria. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.